Como é que você tem acompanhado toda essa transição, né? Desde a ascensão do Trump até antes mesmo de ganhar, né? Talvez tenha sido uma das eleições mais... É um comeback incrível. Assim, uma vitória num Pra- mundo tão Para quem polarizado à estava distância. morto, Não, e teoricamente. no mundo que está tão 50 mais, 50 menos, ele ganhar como ganhou foi bem impressionante. E as primeiras medidas dele, o alinhamento, né? Ver os grandes executivos das empresas de tecnologia, aquela foto deles enfileirados junto com ele no discurso de posse, enfim. Como é que você está acompanhando Bom, essa... primeiro eu vou decepcionar muita gente. Eu não sou exatamente um apaixonado pelo Trump. Tá? Eu acho que ele tem um narcisismo mais exasperado do que o nosso daqui, que já acha que é melhor do que Jesus Cristo. Não sei, o Trump deve se achar melhor do que não sei quem. Mas ele é fruto, não só ele, como Milei na Argentina, como Urbano na Hungria, como uma série de países. Agora na Alemanha vai acontecer, não vai acontecer nada, porque lá vai dar uma meleca, depois podemos falar nisso, eu morei lá. Tem uma série de teorias políticas, mas antes disso tem o Schopenhauer, Uhum. filósofo alemão, tem uma teoria de que a história avança pelos opostos. Um avança para um lado, passa do limite, daí o outro lado reage. Alguns traduzem, não é isso que ele disse, mas como uma teoria pendular. Uhum. Tá? Até vocês falaram esses dias, Sim. quer dizer, vai para um extremo, volta para outro extremo. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou claramente dividido em duas partes, capitalista e comunista. Agora eles não gostam, têm vergonha do que é, mas tudo bem, era assim. E eu era comunista. Eu saí do Brasil porque eu fiz uma greve, participei de uma greve na Universidade de Brasília. Meu pai era senador da Arena. Eu só não fui preso por causa disso, não teria sido. E daí um amigo do meu pai, que era do Serviço Secreto do Exército, olha, manda o Ismar para fora um tempo, porque tá ficando meio pesado. E ele me mandou para a Alemanha fazer um estágio numa empresa de porcelana, e depois eu falava alemão já, mas melhorar meu alemão. E onde eu fiz o estágio era muito próximo do que na época chamava Dreieckländer, a fronteira de 3 lugares, que era a Tchecoslováquia na época, antes da separação, a DDR, República Alemanha Oriental, e a Alemanha Ocidental. E eu fui, um dia me levaram lá, lá não tinha muro, lá tinha cerca. O muro era em Berlim, o resto era cerca. E a cerca, um troço assim enorme, casa-mata, tudo. E eu estava num lugar, a cerca era lá, eu quis me aproximar, o cara disse, para! Eu digo, cara, mas a cerca, ele disse, não, a divisa é aqui. E pô, mas por que a cerca está lá? Por quê? Porque se o cara pulasse, eles podiam atirar ainda que estava no território deles. Eu digo, pô, estranho. Fizeram a cerca para nós entrar lá, como é que tá? E daí eu olhei para a cerca e os parafusos da cerca estavam do lado de cá. Eu digo, mas pera, mas se é para proteger o pessoal de lá, por que o parafuso está do lado de cá? Aí comecei, demorou um tempo, mas... E isso foi até a implosão da União Soviética, que era do mundo de Berlim. Daí o Fukuyama escreveu que o mundo, a história tinha acabado, não acabou. E aí começou o pessoal, eu não sei quem é que escreveu isso, eu uso de vez em quando, a poeira daquela do Muro de Berlim. Bom, esse negócio de luta de classe, tá, não dá mais, nós temos que mudar o nosso discurso. Aí começaram, resgataram o Gramsci, que é o pior esquerdista é o inteligente. A maior parte não nem pensa, mas os inteligentes são perigosos. Aqui no Brasil tem um, José Dirceu, quase o único, os outros não pensam. E o Gramsci era um cara muito inteligente. Só não foi mais porque o Mussolini matou ele. E o Gramsci disse, olha, nossa briga não é de classe, nós temos que entrar pela briga cultural. E levaram isso para um extremo, que é o movimento woke. Eu, quando no segundo ano que eu estava em Harvard, fiz um curso de 3 anos, mais 3 semanas por ano. Um dia eu fiz um comentário elogioso. Minha esposa é minha sócia, ela é virginiana é detalhista, e eu sou macro. E eu fiz um comentário, nós estávamos discutindo um assunto sobre gestão de empresa, e olha, eu acho que é importante, até citei o caso das Big Techs, quase sempre tem 2. Né? Pode perceber que desde
Google, Yahoo, sempre tem dois. Um é um cara mais pensa grande e o outro diz, peraí, puxar esse cara para baixo. Uhum. E eu fiz um comentário, nossa empresa é assim, eu sou mais agressivo, mais sonhador e minha esposa é mais realista. Eu digo, olha, eu sou macro manager e ela é micromanager. Cara, as mulheres quase me mataram. Eu digo, pô, eu não tô criticando, eu tô dizendo que isso é positivo. Isso chegou num limite que, cara, não foi o Trump que ganhou. Foi o Partido Democrata, da Câmara, do Biden e de todo mundo que perdeu. Como aqui no Brasil, não foi, eu não vou citar o nome que eu não gosto dele, do atual presidente que ganhou, foi outro que perdeu. Porque não teve a capacidade de... Uhum. Então, Trump, Milley, todos esses, é um movimento pendular, contrário, é um exagero do movimento identitário, que eu não concordo com tudo que eles falam. Cara, o Trump tem momentos que ele é até agressivo. O Milley não, o Milley é um cara inteligente, um cara que argumenta bem, mas também tem umas coisas, só que é a reação normal. O Schopenhauer falou isso lá atrás. E é o que a gente vai ver. Eu espero que daqui a pouco a gente chegue mais pro meio e do pêndulo. O Trump, embora o mercado tenha abraçado ele, eu digo abraçado porque a gente viu uma reação positiva dos mercados com a vitória do Trump. Se você se identifica como alguém libertário, se falar que um presidente vai fazer uma série de medidas de tarifas... Não tem nada a ver com liberalismo, nada. Então, e agora, uma coisa que eu concordo que, de fato, os resultados que a gente tem visto pode ser muito mais um chega da sociedade a essa é uma reação. Agenda. Por outro lado... A terceira lei de Newton. Por outro Cada lado... ação corresponde a uma reação igual a sentido contrário. O Rui Alves, né, que a gente citou, ele tem um podcast lá na Quiné, o Café com Quiné. O último episódio foi com o Thomas Trauman. Excepcional. E ele trouxe um dado que ele citou até que é do Washington Post, se eu não me engano, o New York Times. Alguém fez esse levantamento que das 70 eleições que a gente teve em 2024, 2/3 teve uma mudança de poder. Sim. Não importa se é esquerda ou de direita. Então, o incumbent não ganhou. Exato. Então, também se percebe um descontentamento majoritário da sociedade com o líder atual. É como se... Mas se você pegar todas essas eleições, vou dizer que eu acompanhei todas, mas quase todas foram da esquerda mais para o centro ou mais para a extrema-direita. A exceção foi a Inglaterra, porque lá o Partido Conservador fez toda a besteira do mundo e mais duas. O Modric ganhou, bom, o Modric é meio... Eu acho que todo o resto foi mudança mais para a direita. Ou mais para a direita centro, ou mais para a direita extrema-direita. E passou do limite. É só isso. Agora, eu espero que daqui a pouco, de novo, volte um pouco. E se o Milley conseguir, o que o Milley está fazendo na Argentina, precisa ter, vamos falar português claro, culhão para fazer. Eu tenho amigos na Argentina, eu fui para a Argentina um monte de vezes. Tem um problema grave lá que é a situação do câmbio. Se ele não resolver isso aí, não vai dar certo. Mas o resto, cara, isso eu coloquei naquele post, ele é libertário, mas um dos economistas mais radicais do liberalismo, o Mises, por sinal fez palestras na Argentina, sensacional. Ele falava numa rede de proteção mínima. Ele é contra a intervenção do Estado, mas ele diz que o ser humano tem que ter um nível mínimo de decência e os outros são responsáveis, o Estado, né? E o Estado somos nós que pagamos imposto. O que o Milley fez com o Bolsa Família de lá? Lá é relacionado ao número de filhos. Não me lembro o nome agora, são 3 letras. Ele aumentou violentamente e ao invés de dar por um punteiro, que eles chamavam, que é o cara que dava o dinheiro e ficava com uma comissão, ele deu direto. Dobrou o que o cara ganhava. Por que ele está com a aprovação que está? Aqui se dá Bolsa Família para comprar voto, cara. Meu pai foi político, eu conheço, eu sei disso. Você dá porque você quer.
A gente fez um episódio no ano passado sobre a Argentina com o José Carlos Carvalho e acho que é Luiz o primeiro nome. Espetacular. E eles têm um fundo de Argentina lá na 20 e a gestora que eles trabalham. E para mim o mais interessante ali do episódio, aí pensando mais com a cabeça de brasileiro que tem uma carteira de ações no Brasil, uma empresa no Brasil, e pô, se o Milei, as coisas que ele está fazendo são boas, como isso pode contaminar o Brasil, né? De certa forma. Por que você acha que o nosso presidente está tremendo de medo? Então, mas tem um fator que ajuda o Milei na Argentina e que atrapalha o surgimento de um Milei no Brasil, que o presidente aqui, ele tem muito menos protagonismo do que lá na Argentina, até pela própria formação política. Então, totalmente. Isso a gente começa a acho que a gente vai perceber isso em 2025, mas... O Milei é um fenômeno, uma combinação de dois fatores. Um deles é a decadência que a Argentina estava. Eu fui para a Argentina a primeira vez em 1980, eu acredito, visitar uma fábrica de porcelana. Cara, eu cheguei lá, eu nunca tinha saído do Brasil. Eu cheguei lá e fiquei com vergonha. Buenos Aires era como se fosse um outro planeta. Tá? E daí eu fui para a Argentina de lá, de 80 até, pelo menos uma vez, 2, às vezes 3, 4 vezes por ano a trabalho. E eu fui vendo a coisa cair. Tá? Chegou num ponto que não tinha alternativa. E o cidadão, o cara é um ponto fora da curva. Como é que você vai fazer Ele fez um show no Luna Park para lançar o livro dele. Ele fez um discurso de 1 hora falando de macroeconomia. Cara, vai falar para macroeconomia para qualquer pessoa, você não consegue ficar 3 minutos com as pessoas prestando atenção em você. O cara ficou 1 hora lá. E ele fala sempre a mesma coisa. O que ele falou na campanha, ele falou no discurso de posse, ele fala hoje, ele falou em Davos, ele fala em qualquer lugar. Eu disse, olha, gente, nós vamos se ferrar durante 2 anos. Passou 1. E a popularidade dele está subindo. Não é receita para o Brasil. Até porque nós temos candidato a Milei aqui, pelo amor de Deus, né? Cantor e mentor de não sei o que, de andar por cima de carvão quente, para. Vamos falar sério. Nós já tivemos isso algumas vezes, eu acreditei num deles. A solução do Brasil é outra, como a solução de outros países é outra. O Trump também é um fenômeno resultado da decadência das estruturas. A mídia, as universidades dos Estados Unidos estavam contaminadas, estão ainda, por uma coisa que o objetivo deles é acabar com a civilização ocidental. E a gente estava entrando nessa história. Mudou. Só que, acho que a dose do Trump é um pouco exagerada, vamos ver. Os mesmos resultados não dá para reclamar, né? O Canadá, o México abriu as pernas literalmente abrir as pernas não dá para falar porque é um presidente, lá deve ficar chato, mas foi em um dia e o Trudeau já no dia seguinte. O cara é um jogador e o Elon Musk, eu admiro ele, mas tem um questionamento. Mas o outro cara que está lá no DOT, que é o departamento, que é o Vivek Ramanjani, cara, esse cara é muito bom. Já viu um post dele? Já. O cara é muito bom. Me lembra o Hélio Beltrão, e depois teve um outro no Brasil que foram os ministros de desburocratização que fizeram um milagre, só que depois acabaram com eles. Eles estão no caminho certo. Bom, esse episódio com o professor Roque, ele vai trazer ele tem umas críticas bem pertinentes ao Trump, e se você já abriu falando, posso decepcionar porque eu não sou muito fã do Trump, então você vai adorar esse episódio. No boteco você pode falar bobagem, mas não como presidente da República.